Saudações, investidores. Bitcoin agora cotado a 31.650 dólares. Bitcoin que continua brigando no suporte dos 31k. E meu principal objetivo no vídeo vai ser te mostrar se, na minha opinião, nós vamos romper isso para baixo nas próximas horas ou não. Então, bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, antes de começar um recado rápido para vocês. Para quem não sabe, eu estou utilizando o meu Instagram pessoal como forma de trazer conteúdos diferentes para vocês ligados ao Bitcoin, ao trading e aos mercados, tá bom? Então, se você ainda não me segue lá, é só procurar pablo.granier, que você vai me encontrar, ou então vai no primeiro link da descrição e me segue lá no Instagram, beleza? Continuando, vamos começar aqui fazendo uma análise do Bitcoin no 4 horas, tá? Relembrando para vocês esse suporte importante que a gente está aqui no curto prazo e o que pode acontecer caso a gente perdê-lo. Além disso, quero atualizar todos os tempos gráficos, do 1 hora até os 5 minutos, para você traçar os seus pontos de suporte e resistência. Hoje o principal foco vai ser falar também sobre análise de sentimento, né? E o que as grandes instituições estão fazendo. Afinal, a gente está vendo muita instituição tentando acumular aqui embaixo e distribuir logo acima. Vamos falar um pouco sobre isso. Além disso, vamos na prática te mostrar onde estão essas ordens de instituições aqui que não querem que o preço caia e também não querem que ele suba, né? Vamos falar para onde isso deve estourar. Então, beleza, investidores. Quero começar aqui com vocês no 4 horas, relembrando o óbvio. A tendência ainda é de baixa. E a gente só vai poder pensar em compras mais significativas no Bitcoin quando essa tendência mudar, tá bom? Eu ficaria de olho para alguns pontos. Primeiro, traçaria um Fibonacci de toda essa região aqui e veria que um rompimento acima dessa região dos 33.300 dólares seria algo interessante para o preço. Pois aí a gente estaria passando todas as nossas médias, estaria passando o ponto de controle aqui das últimas semanas e também 0,618 dessa nossa última pernada de baixa, que está formando um pivôzinho legal aqui com o topo do dia 14. Seria muito bom isso acontecer. E é a primeira demonstração de força que o Bitcoin precisa fazer, tá? Se a gente não conseguir fazer isso rapidamente, eu não vejo outro caminho senão um rompimento forte para baixo. Então, eu acho que o tempo aqui está contra o Bitcoin, porque a gente está numa tendência de baixa e claramente a gente vê uma pressão vendedora muito mais forte na venda, né? Então me parece improvável que o Bitcoin consiga romper para cima e parece só questão de tempo da gente realmente ter esse rompimento para baixo e a partir daí a gente liquidar e estopar muitas pessoas não só no Bitcoin como nas altcoins, até porque a gente vai falar bastante sobre a dominância hoje, tá bom? Vamos abaixar um pouco o tempo gráfico aqui e ir para o 15 minutos. No 15 minutos a gente pode entender que o preço está consolidando entre essa região dos 32 e os 31 mil dólares, tá? E no curto prazo seria muito bom ver o preço formar esse pivô aqui acima dos 32.200 dólares, assim como seria muito ruim ver ele perdendo esse fundo aqui nos 31.200, tá? Mas como vocês sabem, os 31 mil dólares é o ponto onde as instituições estão tentando segurar e é o último fundo aqui. Nós realmente não temos outro fundo significativo depois dos 31 mil dólares. 30 é um ponto psicológico? Sim. 28 tem um fundo lá, 2 fundos de semanas para trás? Sim. Mas não são pontos de extremo suporte quando a gente olha no nosso gráfico aqui no diário ou no semanal, tá? O próximo ponto de suporte seria só nessa região aqui dos 24 mil, e vocês podem ver pelo EPVR que não é tão grande assim, e de maneira mais significativa lá próximo dos 20, tá? Então talvez seja necessário a gente ter essa queda aqui para os 20 mil dólares, para partir daqui, quando as pessoas começarem a falar que o mercado acabou, que é tudo shitcoin, que o Bitcoin vai a zero, a gente pensar em acumular, tá bom? Para mim, essa região abaixo dos 20 mil dólares pode ser considerada aí uma das compras do século, né? Na minha visão. E é claro que especular isso agora não faz muito sentido. A gente tem que esperar o preço chegar aqui, a gente vê os indicadores de sentimento e a partir daí tomar a nossa decisão. Mas, pelo que eu vejo aqui, nessa região, parece que a gente tem uma confluência legal não só de suporte, mas eu imagino que o mercado vai estar fazendo aqui e não vai ser nada bonito, né? Então, por isso eu acredito que a gente pode ter uma boa compra. E se eu fosse colocar uma ordem pro apocalipse, digamos assim, estaria nesses 24 mil, pouquinho, e mais abaixo dos 20, tá bom? É um ponto, assim, de suporte natural, o nosso antigo topo histórico também dos 2017, tá bom? Então, tome cuidado com esse suporte dos 31. Se perdê-lo, a gente pode sim ter um movimento forte para baixo, tá? Afinal, a gente está com o Open Interest na máxima histórica aqui, ou seja, tem muita liquidez nesse momento, seja para cima ou seja para baixo. Então,
É a nossa recomendação que a gente vem fazendo aqui nas últimas semanas. Deixe seus stops curtos, tá bom? O stop ele pode te violentar algumas vezes, mas se o preço for, ele vai te salvar de ficar preso numa posição por muitas semanas. Em algumas altcoins, até eu acredito que para sempre, se eles tivessem movimento forte aí, essa queda para os 20 mil dólares. Então toma cuidado, tá? E faça o gerenciamento de risco de uma maneira responsável. Seja você sendo um trader e que você vai ter que colocar o stop, seja você investindo de uma maneira que a sua exposição não fica tão ruim, no sentido que você vai tomar as suas decisões racionalmente. Você não vai comprar ou vender o Bitcoin, principalmente vender, né? Porque está impactando demais nas suas finanças pessoais, tá bom? Você precisa colocar aquilo que você pode, senão você vai tomar decisões baseadas na emoção, e não é isso que a gente tem que fazer nos mercados. A gente tem que ter uma estratégia e seguir sempre essa estratégia com racionalidade. Tranquilo? Então vamos lá. Continuando aqui e olhando no curtíssimo prazo, nos 5 minutos, né, a gente pode ver que essa nossa consolidação aqui formou alguns fundos importantes nessa região aqui de curto prazo, tá? E tem um ponto de controle justamente desses 31.300 dólares, onde a gente deixou aqui alguns fundos. Perder isso aqui para mim também provavelmente seria uma queda, que a gente estaria rompendo essa linha de tendência aqui, outro padrão de continuação da baixa que a gente está formando, e não seria nada bonito. Tranquilo? Então atenção, a gente tem um suportezinho próximo dos 31, mas se ir rompendo para baixo aqui, não vai ter outro, a gente vai ter uma queda daquelas. Indo para uma análise de sentimento, a gente pode ver que os indicadores aqui, eles melhoraram um pouquinho, né? Eles estavam lá quase em 3 e nesse momento eles estão abaixo de 2 em 1.8 aqui. E estar abaixo de 2 nesse momento, para mim, não é algo positivo, tá? Afinal, tem quase 2 pessoas em long para cada short no momento. Só é menos ruim do que estava nos últimos dias quando a gente estava próximo de 3. Tá? Para eu ficar otimista no Bitcoin, o que eu gostaria? Eu gostaria de ver esse rompimento, pelo menos dos 33.200, e esse long short ratio despencando, indo para algo próximo de 1. Se isso acontecer, a gente vai ter que ficar mais bullish. Enquanto a gente está perigosamente nesses 31 mil dólares e tem 2 longs para cada short quase, é um sinal de risco, tá bom? Detalhe, depois eu vou mostrar para vocês amanhã no vídeo como eu estou utilizando outro indicador aqui, que é o Long Short Ratio dos top traders, tá bom? Vou falar um pouquinho sobre ele amanhã, explicando com exemplos práticos para vocês. Mas vamos focar aqui hoje no nosso Long Short Ratio que vocês conhecem, que é esse branquinho aqui, beleza? Essa linha verde é dos top traders, amanhã a gente fala sobre isso. Continuando e falando um pouquinho aqui agora sobre as liquidações. A gente está liquidando bastante quando a gente chega próximo dos 31 e quando a gente vai nos 32, para sair dos 32. Talvez por isso a gente está consolidando, tá? Então, olho nas liquidações e olho que se a gente perde esses 31 mil dólares e não liquida muita gente, a gente pode sim ir buscar mais liquidez abaixo, tá? Afinal, a gente já foi algumas vezes aqui e liquidou. A próxima vez provavelmente vai liquidar menos e se liquida menos, tem uma maior probabilidade do movimento enfim acontecer, tá? Então toma cuidado com os 31 mil dólares, galera. Continuando aqui e olhando um pouco sobre onde as instituições estão se posicionando. Vamos lá. Claramente as instituições tentam segurar o mercado abaixo dos 32 mil dólares e acima dos 31. Repara o tanto de ordem que tem aqui nos 31, galera. Não é pouca coisa. Mas se a gente romper, não tem quase nada abaixo. Repara aqui que no Open Interest agregado, a gente pode ver que nesse momento, até os 31 mil dólares, a gente tem 280 milhões. Só que, se a gente for pegar, por exemplo, até lá embaixo, olha só, as ordens diminuem significativamente, assim como a gente tem muita ordem de venda nesse momento, até essa região dos 32.600, né? Até os 33.300 tem um pouquinho aqui, olha só, e depois diminui. Então, os pontos que a gente vê na análise técnica importantes, acompanham, né, os pontos onde as instituições estão tentando segurar o mercado, tá bom? Então, cuidado com os 31, cuidado com os 32 e os 33.300 dólares. Tranquilo? São pontos significativos. Qual a minha estratégia no momento? A minha estratégia no momento é sim estar um pouco exposto no Bitcoin, mas a minha exposição no Bitcoin está sendo contrabalanceada por shorts nas altcoins, tá bom? Nesse momento eu não acho que uma exposição é o melhor, uma grande exposição é o melhor dos mundos, porque a gente claramente está brigando num suporte em tendência de baixa, ainda continuamos com muitos longs em relação aos shorts, e se a gente romper isso com força, a gente pode ter um movimento muito explosivo, tá bom? Então se eu tivesse muito exposto nesse momento, eu claramente colocaria um stop nesse fundo aí, mesmo entendendo dos riscos inerentes do stop, os riscos compensam, na minha visão, como um trader. Tranquilo?
Continuando aqui, por fim, falando um pouco sobre a nossa dominância, né? Nossa dominância que está sim fazendo um movimento interessante aí nas últimas horas, tá? Vamos falar um pouquinho sobre ela. A gente aumentou significativamente essa dominância desde ontem, né? Ontem e anteontem a gente estava vendo essa queda na dominância aqui, né? Ela chegando abaixo dos 46. Porém, neste momento a gente subiu e está nos 46,5. Pô, não subiu muito. Não subiu muito, tá? Na minha visão, a dominância ainda está baixa, tá? Pensando no longo prazo. E eu acredito que a gente só vai formar um fundo significativo quando essa dominância aumentar mais. Quando essa dominância começar a aumentar, sim, né? Ela começar a aumentar aí para 50, 55, a gente vai ver todas essas shitcoins morrendo, entre aspas. A gente vai ver essas moedas ruins caindo 80%, 90%. A gente vai ver até bons projetos caindo, infelizmente. Mas é algo natural dos ciclos do mercado, no criptomercado em si, né? Os nossos ciclos são mais fortes, são mais voláteis. A gente precisa desses ciclos para novas altas começarem, né? Ou seja, as baleias normalmente, elas fazem todo mundo acreditar que vai cair, não só o Bitcoin, mas altcoins também, para depois elas mandarem o preço subir, né? Não tem melhor exemplo do que aconteceu no Corona Day, quando a gente caiu 50% em um dia o Bitcoin, as altcoins caíram 60%, 70%. Tranquilo? Então tomem cuidado. Eu encaro essa dominância aqui como algo positivo no curto prazo, mas no longo prazo eu ainda encaro que a gente está num ponto da dominância aqui extremamente baixo, tá? E eu tô jogando as minhas fichas num aumento dessa dominância aqui para patamares bem superiores, para lavar, infelizmente, esse otimismo e o dinheiro de pessoas que estão se expondo em shitcoins neste momento, tá bom? Então tome cuidado aí, porque me lembra claramente o que a gente está vivendo agora com o que a gente viveu lá no começo de 2018, quando estourou a bolha das altcoins aqui, né? E a gente teve aí anos do Bitcoin se valorizando em relação a elas, né? Então, olha se não tá bem parecido o que aconteceu lá em 2017, final de 2017, começo de 2018, com o que está acontecendo agora. Vocês conseguem ver essa semelhança? A gente teve aí muitas semanas de bolha nas altcoins, tudo subindo, até Dogecoin subindo, e claramente a gente tem um estouro dessa bolha, a dominância subindo aqui, pá, e parecendo começar uma nova tendência de alta aqui, é o que eu jogo minhas fichas, tá? Não acho que a gente vai voltar num otimismo gigante nas altcoins, porque o negócio já foi, tá? E é justamente por isso que também eu olharia e pensaria muito em me proteger nas altcoins, colocando stops ou tendo uma estratégia de exposição no longo prazo responsável. Tranquilo, investidores? Caras, então é isso. Não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e me segue lá no Instagram, tá? Além de compartilhar vários conteúdos, vou abrir mais a caixa de perguntas para vocês perguntarem e tirarem suas dúvidas aqui sobre o dia a dia, sobre o Bitcoin, sobre o preço, sobre tudo. Beleza? Então é isso. Um forte abraço e até amanhã. Bitcoin, please go to moon. Stop going sideways now. Tone vai say we going down to 1K, but Mr. Novogratz say we have bottomed out. Novogratz is bullish. Bottomed out. Tone Weiss is bearish. Barrett target 13 times there. Novogratz is bullish. Bitcoin could be at 40,000. Let us go to moon.